gurizada, estamos de volta aqui no auladê.com.br. Sou o Bira, professor de literatura. Cara, tô muito feliz aqui, retornando, já tava com saudade de vocês novamente. Vou mandar um recadinho especial aqui, ó, pra São Paulo, tá? Tanto capital quanto interior, que tá visualizando muito nossos vídeos, ABC, né? Região do ABC. Mas em especial, há um garoto aí que tá estudando pra medicina, o Diego Silva, deixou um recado muito legal aí pra minha pessoa, mas pro auladê.com.br em geral. Cara, segue aí firme e forte que vai dar tudo certo, esse próximo vestibular vai ser pequeno pra ti, tu vai matar a pau, vai passar. Certo, gurizão? Obrigado lá pelo recado, fiquei muito feliz por isso, ok? Meu, vamos voltar então, mais uma aulinha, mais uma escola literária aqui pra nós. Hoje nós vamos estudar o tal do parnasianismo. Cara, é uma escola literária que normalmente é chata, chatinha, um pouco difícil, um pouco complexa. Cara, não cai muito nos vestibulares, ela tem ficado um pouco de lado, mas nós não vamos deixar passar, né, gurizada? Vamos trabalhar a sério todos os períodos, certo? E aí, o que tem sobre o parnasianismo? Gurizada, seguinte, é um período literário único e exclusivamente poético, ou seja, os autores produzem poesia. Então, cara, vai ficar um pouquinho chatinho aqui, né? Vou ter que ler uns poeminhas pra vocês, mas só pra mostrar as diferenças, tá? Mostrar as características deste movimento. Certo? Então aqui, ó, final do século XIX. O parnasianismo, pessoal, está diretamente ligado àqueles movimentos das aulas anteriores, o realismo, o naturalismo, o impressionismo. Como assim, professor? É que o parnasianismo, academicamente, a gente consegue ver assim, ó, que ele é um segmento do realismo. O que significa? Ele é muito objetivo, ele descreve, ele se preocupa com a forma. Entendeu? A subjetividade, lembra lá do romantismo? Para eles não interessa, o conteúdo é secundário. Então, a gente poderia dizer assim, ó, que o parnasianismo é o realismo na poesia, tá? Com boa vontade, guardadas as proporções, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui então. Olha só, quais são as características do parnasianismo? Notem que algumas delas são as mesmas do realismo, pessoal. As mesmas. Olha aqui, ó, objetividade. Vai, cru, direto, objetivo, não tem entorno, vai direto ao assunto e aí faz o quê? Descreve ele, né? Descreve, o descritivismo, analisa, né? Mostra cada instante, cada detalhe daquilo que ele quer mostrar para nós. Normalmente objetos, muros, vasos e tal. Tem um pouco de sentimento? Tem, vago, frio. Depois a gente vai analisar cada um dos poetas desse movimento, certo? Impessoalidade, não pulei por acaso, não vai aparecer o eu, tá, pessoal? Aquele eu que aparece lá no romantismo, como eu disse, não vai aparecer aqui. Vai ser frio, vai ser calculado, ok? Culto à forma, pessoal, principal característica do parnasianismo. Por quê? Cara, os parnasianos, esses poetas, eles têm a preocupação de fazer um poema perfeito. Com métrica, com rimas raras, eles têm assim, ó, vocábulos extremamente nada usuais, digamos assim, eles não usam do coloquialismo, eles vão para a norma culta, eles querem fazer sonetos perfeitos, sabe, achar a palavra perfeita, lapidar ela para o poema perfeito. Então a forma aqui acaba virando quase um deus ou uma deusa, buscar essa deusa frequentemente em cada poema, certo? Preciosismo vocabular, mais ou menos como eu estava falando. Assim, ó, vai ser erudito. Palavras diferentes, complexas, praticamente tu tem que ir para o dicionário para descobrir o que significa aquela palavra. Tá? Então fica poemas meio difíceis, assim, né? Pesados e tal, que a gente tem que tentar analisar verso por verso para tentar entender o que esse cara, o que esse poeta quer passar para nós. Certo? E para finalizar, essa característica aqui é muito interessante. Arte pela arte. Para todos os parnasianos, pessoal, eles têm uma visão de que a arte por si só se complementa. Ela não tem que ser engajada, ela não tem que ser bonita, ela não tem que fazer diferença. Não, cara, a arte por si só existir, só a parte estética já é mais do que suficiente. Ela fala por si só. Então, cara, quando um poeta vai falar de amor, vai falar da sua nação, da sua família, ele fala porque ele quer. Porque ele quer mostrar, ele quer externar alguma coisa. Para o parnasiano, não precisa. Eu vou fazer um poema, eu vou buscar a palavra perfeita para fazer o poema perfeito e é isso que importa. E é isso que é importante na poesia. O poema perfeito, a busca por essa perfeição.
Certo, gurizada? Então, basicamente, essas são as características do parnasianismo, tá? Não esqueçam que são muito semelhantes às características do realismo, então dá pra fazer um jogo bem legal aqui, ok? Velho, olha só, botei essa fotinho aqui, essas três figuras sentadas juntas são consideradas a tríade parnasiana, os três gênios, né, da poesia parnasiana brasileira. Quem são eles? Agora a gente vai analisar cada um deles. Olha aqui, ó, Olavo Bilac, o príncipe dos poetas. Cara, essa figura é brilhante, mesmo sem aquele sentimentalismo, sem aquela subjetividade, ele consegue fugir um pouco daquela frieza. Não muito, né? Mas ele consegue fugir. Por quê? Porque algumas dos temas, algumas das reflexões que ele faz têm a ver com a existência, tem a ver com a temática da perfeição, não só buscar a perfeição, mas tentar entendê-la, explicá-la. Olha só, nacionalismo. Oh, cara, que estranho, né? O nacionalismo é uma característica lá do romantismo, né? Pois é, aqui não é aquele nacionalismo exacerbado. Ele vai falar da língua portuguesa, vai falar dessa geografia brasileira, mas sempre se contendo. Mas vai falar, isso é interessante. Mitologia. Os parnasianos, na verdade, como um todo, eles buscam os valores clássicos, greco-romanos, né, pessoal? A questão da métrica, como eu falei, das rimas, figuras mitológicas vão aparecer e tal, tá? O classicismo vai retornar aqui no parnasianismo, ok? E para fechar, sensualismo. Olha só que interessante, ó. Que vai aparecer de leve, né? Não é aquele sensualismo que aquele erotismo que tem, por exemplo, lá no Castro Alves, né? Não é. Vou mostrar pra vocês como é que é aqui. Então vamos analisar. Como eu avisei vocês, a gente vai ter que ler um pouquinho aqui, mas jogo rápido, tá? Peguei trechinhos de poema. Profissão de fé, um dos poemas mais conhecidos do Olavo Bilac. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor. Com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. Olha só, cara, ele compara o poeta a um ourives. Quem é o ourives, gurizada? Hã? Quem é o ourives? Eu sei que tu sabe quem é o ourives, né? Mas de repente o outro que tá vendo também não sabe, né? Então o ourives é aquele cara que pega a pedra bruta, um diamante, um pedaço de ouro, lapida e transforma na joia perfeita. Então o que é o poeta? Pega a sua pena e começa a escrever. Ele quer achar a palavra perfeita, né? A expressão perfeita para buscar o poema perfeito. Ok? E olha como ele chega aqui no segmento do Profissão de Fé. Assim procedo minha pena, segue esta norma, por te servir, deusa serena, serena a forma. Olha só, a forma realmente é uma deusa, né? A busca por essa deusa. Então, profissão de fé, basicamente para o poeta, buscar lapidar as palavras, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui no outro poeminha dele, A um Poeta. Olha o que ele escreve aqui nesse poeminha. Esse aqui é até bonitinho. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve no aconchego, né? Naquela tranquilidade. Do claustro na paciência e no sossego. Trabalha, teima, lima, sofre, sua. Olha só, gurizada. Não tem inspiração aqui, tem muita transpiração. Aquela gotinha de suor tem que correr aqui no rosto. Muito trabalho. Para quê? De novo buscar o poema perfeito. Certo, pessoal? Olha esse outro poeminha dele aqui. Sensualidade. Satânia. Mas notem que tem sensualidade, tem uma passagem bonitinha, lírica e tal, mas calculada. Olha só. Nua, de pé, solta o cabelo às costas. Sorri na alcova perfumada e quente. Profusamente a luz do meio-dia entra e se espalha palpitante e viva. Olha só que legal. Então tem uma mulher nua e uma luz adentra o quarto onde ela está. Beleza. O que vai acontecer? Vem lhe beijar a pequenina ponta do pequenino pé macio e branco, cara. Olha, até é bonito isso aqui, né? A luz tocando um minguinho, cara. Sabe aquele dedinho, coisa mais linda, né? Sobe. Olha só, a luz começa a subir o corpo, né? Cinge-lhe a perna longamente. Sobe, continua subindo, né? E que volta sensual descreve. Para abranger todo o quadril, prossegue, né? Lambe-lhe o ventre, eu gosto de palavras com L, né? Abraça-lhe a cintura, morde-lhe os bicos túmidos dos seios. Olha só, cara, é bonito, né? Tem realmente uma sensualidade, mas não é aquela coisa erótica, carnal. É um desenho de uma situação. Uma pequena luz toca o dedinho, vai subindo o corpo e vai até o seio. Bonito, né, cara? Eu gosto do poema Satânia, é interessante. Mas não tem aquele fervor, né? Por exemplo, como os românticos tinham. E aí vai do gosto de cada um. Certo, pessoal? Então, esse foi o Olavo Bilac.
Basicamente, as estruturas dos poemas dele passam por esses temas, ok? Outro poeta da tríade é o Alberto de Oliveira, tá? Esse cara, velho, as características dele têm tudo a ver com o parnasianismo. Olha só, rigidez formal, ou seja, a busca incessante do poema perfeito mesmo. E buscar a palavra, e é isso que importa. Precisão cirúrgica, tá? Pobreza de temática, porque quem se preocupa mais com a forma, o conteúdo, que se rale, né? Não, praticamente vai ser inexistente, né? Sem emoção, realmente não vai aparecer o coração. Ali o Olavo Bilac pelo menos mostra que é um ser humano, né? O Alberto de Oliveira parece meio um robô, né? Não tem vida, frio, né? E muito descritivo, ou muito descritivismo, né, pessoal, nos seus poemas. Só para vocês terem uma ideia, ele descreve objetos inanimados, objetos sem vida. Olha aqui os exemplos. Vaso grego. Ele fez um poema sobre um vaso grego. O que ele fala desse vaso para nós, gurizada? Esta de áureos relevos trabalhada, de divas mãos brilhante copa um dia, já de aos deuses servir como cansada, vindo do Olimpo ao novo deus servia. Pronto, cara, é um vaso que um dos deuses usava, né? Era o poeta de Teos e que a suspendia. Então, ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinia, toda de roxas pétalas colmada. Então, na primeira partezinha, fala da taça, né, do vaso em si. Na segunda, um pouco do relevo dos desenhos da pintura que tinha nela. Esse é o poema, pessoal. Infelizmente, é complicado tu te identificar com esse tipo de poesia, né? Tanto é que o parnasianismo hoje não é mais lido, deixado um pouquinho de lado. Olha outro exemplo. Vaso chinês. Mudou, né? Saiu da Grécia e foi para a China, né? E ele fala também de colares, fala de muros, né? E tal, de pilastras. É complicado, né, gurizada? Olha aqui, ó. No vaso chinês, pelo menos, ele já vai mostrar quem fez o vaso. Ó, já é um primeiro passo, aí alguma coisinha diferente. Estranho mimo, aquele vaso viu. Casualmente uma vez, de um perfumado. Contador sobre o mármore luzidio, entre um leque e o começo de um bordado. Então tá, de novo, tá descrevendo esse objeto. Só que aí, ó, vai aparecer quem fez esse vaso. Fino artista chinês enamorado. Opa, o cara, o chinês, né, saudações aí pra China, que tá visualizando a auladeia.com.br, né, ele tá enamorado. Ó, então pelo menos teve uma influência, tá passando por um sentimento diferente e ele foi fazer esse vaso. Nele puseram o coração doentio. Enrubra as flores de um sutil lavrado na tinta ardente de um calor sombrio. Olha, tá perto do vaso grego, esse aqui pelo menos já apareceu um pouquinho de sentimento, mas em relação ao artista que fez o vaso, ou seja, um chinês, né? Especificamente aquele chinês que preparou, que produziu aquele vaso. Certo, pessoal? Então esse é o Alberto de Oliveira, ok? E agora, pessoal, para fechar a nossa tríade parnasiana, nós vamos para o Raimundo Corrêa. Dos três, ele é, digamos, o mais diferente. Ele é um pouco singular. Por quê? Olha as características dele. Ele vai falar da natureza. Interessante, né? Natureza. Melancolia. Opa, entrou um sentimentozinho aqui. Pequenininho, mas entrou. Pessimismo. E vai ser filosófico, pessoal. Ele vai tentar entender a sua passagem aqui, mas totalmente pessimista. Tudo dói, tudo é ruim, tudo é difícil, a dor o incomoda. Lembra do bisonho do ursinho Puff? Oh, droga. É mais ou menos isso. Tá? E ele vai colocar nos seus poemas também visões de moralidade. Do que deveria ser feito, o que deveria ser seguido e tal. Então vocês vão notar nos poeminhas que eu peguei dele, trechinhos aqui, que ele é bem diferente do Olavo Bilac e do Alberto de Oliveira. Certo? Vamos para eles aqui então. Anoitecer. Passagem interessante, que eu gosto desse poema aqui. Vocês vão entender por quê. Embraseia o ocidente na agonia, o sol. Aves em bandos destacados por céus de ouro e púrpura raiados fogem. Fecha-se a pálpebra do dia. Até agora, não muita coisa. Mas olha essa parte aqui. A natureza apática esmaece. Pouco a pouco, entre as árvores, a lua surge trêmula, trêmula, anoitece. Olha que interessante. Eu gostei desse poema, porque esse poema mostra pelo menos assim, uma queda do dia e a ascensão da noite, né? Então o sol some, a lua aparece. Ah, é bonitinho, né, pessoal? Simples, frio, mas é bonitinho. Não é aquela coisa rígida lá do Alberto de Oliveira falando de um vaso, né?
Olha esse outro poeminha aqui, ó, do Raimundinho. As pombas. Esse aqui é legal, cara. Te liga que daqui a pouco tu vai ter que te identificar com ele, né? Tu, adolescente, pode estar passando essa situação. Quem tem um pouquinho mais de idade vai ter um remember aí. Se chama As Pombas e diz o seguinte: vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim, dezenas. Também dos corações onde abotoam, os sonhos um por um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. Ou seja, os corações voam. Ele fez aqui um paralelo, né? Assim como as pombas voam, os corações também voam ou vão embora. Será que eles voltam? Vamos ver o que ele diz para nós aqui. Olha só, no azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais, as pombas voltam. E eles, aos corações, não voltam mais. Pô, não é bonitinho isso, cara? Parece aquela coisa de amor de verão, sabe? Lá janeiro, fevereiro, praia, né? Sol, dia bonito, aquela coisa. Tu conhece alguém e gosta daquela pessoa. O coração, né, ficou ali. Terminou o verão, deu, o coração foi embora. Impressionante, né? Aqui ele fez um paralelo, que as pombas vão e voltam, mas os amores, os corações, nem sempre. Não é filosófico isso, pessoal? Não tem a ver com a nossa vida? Quem nunca passou por isso, né? Achei bacaninha, né? Falei pra vocês que ele era um pouco diferente. Então, vamos lá? A outro poeminha dele? Não, esse era o último mesmo. Certo, pessoal? Então, quero desejar pra vocês uma excelente semana. Até a próxima aula. Tchau!